nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Esse texto, ele vai nos mostrar a chamada oração modelo, né? A oração modelo é a oração que Jesus ensina os seus discípulos a como orarem. O que é interessante é que o próprio Jesus utilizou-se deste recurso enquanto esteve na terra. Ele usou da oração para falar com o Pai. Em vários momentos a Bíblia vai mostrar que Jesus se retirava para orar. Ou seja, o próprio ministério de Jesus foi consolidado por intermédio da oração. A oração é a expressão mais íntima da vida cristã. Nenhum momento que você esteja na presença de Deus pode ser mais íntimo do que o momento da oração, porque é o momento em que você está em comunicação com o Pai. A Bíblia, ela possui aproximadamente 15 vocábulos que podem ser traduzidos como oração. Há vários textos sobre oração. Eu separei, além desta passagem que é a oração modelo do Pai Nosso, que todo mundo conhece, né? Seja evangélico, não, todos conhecem a oração do Pai Nosso. É um dos textos, talvez junto do Salmo 23, do Senhor é o meu pastor e nada me faltará, talvez é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Mas lá em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo escreve dizendo o seguinte: orai sem cessar. Orai sem cessar. Em Filipenses 4,6, o próprio Paulo também vai escrever o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Ou seja, por mais cético que a pessoa seja, ela em algum momento da sua vida ela já fez uma oração. Por mais que ela se considere não crer em Deus, não crer no Senhor Supremo, Criador de todas as coisas, que governa tudo, que tem tudo sob seu controle, todo ser humano, ele é religioso por natureza. Religioso no sentido não legalista da palavra, mas no sentido de professar uma fé, ou até mesmo em circunstâncias da sua vida, ele clamar por alguém que tem mais poder do que ele. Eu conheço ateus que já oraram em momentos de dificuldade da vida. Existe até uma brincadeira que se diz, né? Em um avião que está caindo, ninguém é ateu, né? Por quê? Porque momentos de dificuldade das nossas vidas é natural do ser humano, né? Até por sermos a imagem e semelhança de Deus, de buscarmos alguém que está acima da gente. E quando Jesus chega para os discípulos e ensina essa oração modelo, ele está ensinando a como se comunicar com o Pai. Existem, como eu falei anteriormente, aproximadamente 15 formas de traduzir a oração dentro da Bíblia. Adoração, comunicação, veneração, ações de graça, súplicas, rogo, e aí por aí vai. Por quê? Porque existem várias formas de eu e você nos comunicarmos com Deus. E a oração, ela talvez seja um dos aspectos, ou o aspecto mais importante numa vida de intimidade com Deus. Se você quer viver o sobrenatural, se você quer experimentar o sobrenatural, se você quer viver uma vida espiritual,
você precisa estar em constante comunhão com Deus. Você precisa estar em constante contato com Deus. E eu vou me aventurar aqui a falar, né, com frequência sobre as palavras que podem ser traduzidas por oração. E uma delas, e a primeira que eu quero falar, chama-se adoração. Olha o texto que diz lá em João, muito conhecido também, texto que está lá em João capítulo 4, versículo 23. Muitos conhecem esse texto, né? Quem é leitor da Bíblia com mais frequência é capaz de ter de saber decorar esse texto. A Bíblia vai narrar nessa passagem o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Essa mulher samaritana, em primeiro lugar, Jesus era judeu, então já havia um conflito, poderíamos dizer, até racial ali, nesse encontro de Jesus, porque os judeus e os samaritanos se odiavam, até porque os samaritanos, eles acabaram se relacionando com as outras nações, né, fazendo com que houvesse uma miscigenação entre as raças ali, as nações que cercavam Israel, coisas que Deus até pediu para que os israelitas não realizassem, né? Então já havia um conflito nesse encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Segundo, o outro conflito que existia aqui é porque a mulher foi buscar água num horário impróprio, ou seja, um horário que ninguém buscava água, que era o horário de meio-dia, porque ela não queria ser reconhecida por ninguém. Só que chega um momento da discussão no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, que ela vai questionar, não, olha, nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, os judeus, falam que é em Jerusalém que é o lugar para adorar. E Jesus diz, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorai o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Era ele mesmo, ele estava dizendo. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, a primeira forma de orar ao Senhor é adorá-lo. É você prestar a sua adoração. Adorar em espírito e em verdade é adorar de todo o teu coração. É adorar com toda a sua alma. É adorar com toda a sinceridade. Existe algo bem legal, não sei se vocês já ouviram, que ser sincero, a raiz dessa palavra seria ser sem cera. O que acontecia na antiguidade, principalmente nas questões das esculturas, né? O sol rachava muito aquelas esculturas que eram feitas na antiga Grécia, na antiga Roma. Então eles passavam uma cera para, primeiro, esconder as rachaduras, né? E para também tentar conservar um pouco mais aquelas esculturas. Só que o que acontecia? Quando o sol refletia, né? Mesmo com cera, mesmo com a cera, né? Era possível ver as rachaduras daquelas esculturas, né? Então, ou seja, a cera que era cosmética no sentido de cosmos, né? De esconder aquela realidade da escultura, ela tinha um papel artificial de modificar a aparência da escultura. Então, quando a gente fala em sinceridade, é ser sincera, é mostrarmos quem nós somos realmente. E a adoração quando a adoração é sincera, é quando nós chegamos na presença de Deus, né? Orando por intermédio da adoração, sem cera, ou seja, sinceramente, porque Ele nos conhece muito bem.
Ele nos conhece mais do que a nós mesmos nos conhecemos. Então, a adoração, ela tem que ser sincera, sem esconder, né? Sem tentar esconder. E o que é interessante também, existe um livro do Timothy Keller chamado Deuses Falsos. Deuses falsos significa o seguinte: ele vai escrever e dizendo que tudo aquilo que toma a adoração na tua vida se torna um Deus. Então você está orando para aquela, de certa forma você está orando para aquilo que você adora, né? Porque quando você adora, você ora. Então adorar é uma forma de orar também. E o Timothy Keller vai dizer o seguinte: olha, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida, e às vezes a gente acha, não, mas Deus está em primeiro lugar, pastor. Não, Deus sempre está em primeiro lugar. Mas sabe quando você tem um apego muito grande por alguma coisa? Pode ser a tua profissão, pode ser o teu carro, pode ser a tua casa, pode ser você mesmo, né? A tua beleza, pode ser tantas coisas. Tudo aquilo que começa a ganhar um trono, uma atenção, uma adoração na tua vida, isso se torna um Deus, né? E esses deuses falsos acabam tomando o lugar do Senhor. Por isso da importância de entendermos que a adoração, ela também é uma veneração. Quando você adora o Senhor, você o venera. Quando você adora o Senhor, você o reverencia. O próprio Jesus vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar a um e desagradar a outro Senhor. Então, que nós possamos, né, nesta manhã, entendermos que precisamos orar e adorar. Né? Precisamos entender que a adoração é uma oração. Por isso que Paulo diz, né, orai sem cessar. Paulo não está dizendo que você tem que ficar de joelhos dobrados 24 horas por dia. Paulo não está dizendo isso, né? Embora os momentos de oração em que nós nos prostramos, nos ajoelhamos, nós estamos reconhecendo que Jesus é o nosso Senhor, né? Porque somente um escravo se ajoelhava na presença do seu Senhor, né? Ou um súdito se ajoelhava na presença de um rei, né? Então nós estamos nos ajoelhando na presença do nosso rei. Então esse momento em que você dobra o seu joelho e ora, ele é muito importante, mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que orar sem cessar envolve esse processo de adoração, que é um processo de constante reverência ao Senhor, de constante veneração ao Senhor, né? Isso é adorar. E adorar em espírito e em verdade, e adorar de todo o coração, sem cera, né? Sem como se fosse aquela estátua lá, ou aquela escultura, aquela obra de arte que rachava com o sol, eles passavam a cera para esconder, mas mesmo que quando o sol refletia, as rachaduras apareciam. Quando eu e você somos hipócritas e queremos mostrar algo que não somos, quando o sol da justiça reflete em nosso rosto, as rachaduras aparecem. Por isso que devemos ser sinceros. Amém? Que você possa, nesta manhã e neste dia, adorar o Senhor, porque Ele é digno de receber toda a tua reverência, de receber toda a tua adoração e toda a tua veneração. Porque a partir desse momento que você adora o Senhor, os céus se abrem para você. Pode ter certeza. No momento em que você adora o Senhor, um adorador, eu gosto de falar disso, ele muda o ambiente em que ele está. Lembram da mulher que quebrou o vaso de nardo aos pés do Senhor? Toda a casa sentiu o cheiro. Os discípulos ficaram meio revoltados ali, né? Pega esse nardo e vende, dá esse dinheiro para os pobres. Mas aquele momento de adoração em que ela quebra o vaso de nardo e unge os pés do Senhor, a casa toda se enche daquele cheiro gostoso. Ou seja, o adorador provoca mudança no seu ambiente. Seja no teu trabalho, seja na tua casa, seja onde você for hoje, adore, porque você vai provocar uma mudança no ambiente em que você está. Amém? Um bom dia aí para o Moacir,
para a Gislaine, para o Gerson, que estão me acompanhando pelo Facebook. Deixa eu ver quem está aqui pelo Instagram. A Cris, o Sandro, DS Serviços de Despachante, a Paine Cris, a Vitória, Marilza, a Kátia Goulart, minha prima, Deus te abençoe, Kátia, a Ana Carolina, Tamires, a Priscila, quem mais? O Ricardo e a Shirley e o Valdinei. Deus abençoe a todos vocês. Guardem essa palavra, compartilhe com alguém que precisa ouvir ela, né? Mande ela para alguém, que Deus possa abençoar a semana de vocês. Bom, fiquem na paz que excede todo entendimento e até amanhã de manhã, se o Senhor nosso Deus permitir.